Fala galera, beleza? Pessoal, vamos lá? Estou aqui hoje para comentar de maneira bem sucinta, né, bem direta, visto que alguns alunos me procuraram aí desde o último domingo, né, dia da prova do TRT 23ª Região, para comentar um pouquinho sobre o tema de redação, né, no caso agora da prova de técnico. O tema muito típico da FCC, né, para quem já estava estudando aí o perfil da banca, aqueles que me acompanharam aí nos últimos meses e nos últimos anos já sabem que eu venho falando bastante isso, né? Gente, não espera um tema objetivo, não espera algo banalizado, não espera uma discussão que tem aquele viés dicotômico, aquela polemicidade. Vamos estudar de verdade o caráter subjetivo da banca FCC, que é o grande formato da banca aí, pelo menos nos últimos anos, nas provas de TRTs. Beleza? Então quem estava preparado realmente não se assustou de maneira nenhuma. Inclusive, teve subsídios suficientes para enfrentar esse tema, que a gente comentou bastante, direta e indiretamente, ao longo do nosso trabalho, por exemplo, como foi o Redazap. Via de regra, existe um corpo central, né? A banca traz a discussão sobre o medo e a inveja em uma sociedade segmentada. No texto aí que mobiliza para a proposta, existe uma referência à questão dos condomínios. E aí, gente, discutimos no Redazap, em uma das gravações, justamente essa ideia de liberdade de segurança dentro do contexto contemporâneo, né? Muitas vezes, essa sociedade do medo, ela acaba nada mais, nada menos do que refletindo o próprio caos social que a gente se encontra, a própria violência generalizada. Esse medo seria o medo no seu sentido restrito. Então, aquela violência exacerbada acaba pressionando o indivíduo e nós, desde pequenos, vivendo no Brasil, assimilamos essa realidade como extremamente problemática e criamos esse nível de tensão inerente à nossa existência. Alguns instrumentos da nossa vida cotidiana potencializam todo esse cenário caótico. Pensa aí na questão dos nossos noticiários, de determinados formatos de jornais que trazem a notícia ocupando-se de um grau de sensacionalismo e de uma extrema, né, capacidade de amplificar aquele cenário de violência, e você, conduzido a pensar, a agir dessa maneira, se vê diante de realmente um cenário problemático. Então esse seria o contexto básico do medo, né? Entretanto, pensando na mobilização que a FCC sugere, a gente pode trabalhar, inclusive partindo, né, do fragmento aí, sociedade segmentada, de uma discussão recente, de algo bastante ponderado e bastante coerente para a FCC, que é o sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman. E ele traz uma reflexão, na verdade várias reflexões, né, que poderiam ser encaixadas aí. Muitos alunos usaram, gente, preciso. Vocês não têm ideia do tamanho da minha alegria, né? Essa sociedade segmentada, essa modernidade líquida, essa liquidez nas relações, essas relações que já não têm conformidades sólidas, já não tem uma concretude como no passado, essas relações superficiais e rasas, muitas vezes impregnam no indivíduo aquela ideia de autossuficiência, aquela ideia de se fechar, aquela ideia de individualismo, de egocentrismo exaltado a cada situação rotineira, e de repente a gente está fechado e a sensação de medo ela simplesmente se potencializa, certo? Então esse seria o próprio efeito dessa sociedade. Olha que legal você que amarrou a proposta dentro desse contexto, né? A sociedade caminha para que o medo seja alimentado e, consequentemente, a sensação de inveja. Por quê? Se eu tenho a possibilidade, garanto a minha existência dentro de um condomínio, se eu camarotizo a minha vida, se eu consigo realmente priorizar algo que dificulte ou pelo menos equilibre ou amenize ou afaste essa sensação do medo, certamente isso vai gerar um sentimento de inveja naqueles que não conseguem e nem se aproximam de tal realidade. Mas eu, Rodolfo Gracioli, faria uma análise justamente olhando para o teor social, aonde eu consigo entender a causa raiz, a força motriz de todo esse medo e de toda essa inveja, que são agentes propulsores
que são elementos que a gente tem que conviver, que são práticas já inerentes dentro do indivíduo a partir do momento que ele se socializa, certo? Então eu consigo olhar para esse tema, gente, com várias possibilidades, né? E é isso que eu fiz questão de falar para os meus alunos. Não se desespere, às vezes você encontra por aí um comentário: ah, mas eu adotei essa postura, professor. Eu citei simplesmente a questão do medo e trouxe uma discussão econômica, né? Por quê? Os condomínios, eles, querendo ou não, refletem uma posição, um status, um domínio, um poder econômico. E aí a gente tem a natural inveja, algo de pessoas não tão bem esclarecidas ou de pessoas que simplesmente não conseguem entender isso como um produto dessa sociedade moderna, dessa liquidez das relações. Assim como tem gente que pode ter adotado um outro viés, e por isso que eu digo, em se tratando de FCC, calma, candidato, não se desespera. Deixa as coisas rolarem, a prova já foi, você já fez. O interessante é reconhecer e passar a estudar, você que vai prestar outras provas de tribunais, conhecendo temas de redação, mas conhecendo os temas como a FCC pode trazer na sua prova. E é isso que eu te convido aí para conhecer o nosso trabalho. A gente vai dar o pontapé inicial dia 1º de março, um curso de temas de redação onde eu vou discutir as propostas, vou apresentar para vocês a possibilidade argumentativa, o que tem de reflexão, o que seria um conceito, uma base teórica, uma demonstração de conteúdo, partindo principalmente dessas reflexões mais subjetivas, que é o grande objeto de estudo da Banca Fundação Carlos Chagas. Beleza? Convido vocês, pergunta aí para os alunos como é trabalhar com o professor Rodolfo temas de redação. Tenho certeza que aí sim, entendendo o perfil FCC, avançando, se aprofundando, treinando e amadurecendo a sua capacidade crítica e reflexiva, a gente vai conseguir colher bons resultados, como os meus alunos já vêm conquistando aí nos últimos tempos. Beleza, gente? Espero vocês, conheça o projeto, entra aí no meu site, pergunta para os alunos, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e vamos que vamos. Para quem prestou a 23ª região, estou na torcida, depois volto para me contar. Belezinha? Forte abraço, tamo junto, galera!